Os pronomes relativos são palavras que introduzem orações subordinadas e estabelecem uma relação com um termo antecedente, que pode ser um substantivo ou pronome. Eles têm a função de substituir esse termo e evitar sua repetição. O uso dos pronomes relativos segue regras específicas que garantem a correção e clareza no uso da língua portuguesa. Aqui estão os principais pronomes relativos e as situações em que são usados. 1. Que. Uso. Substitui nomes de pessoas, coisas ou animais e pode ser sujeito ou objeto. Exemplo como sujeito. O livro que está na mesa é interessante. Que substitui livro e é o sujeito da oração está na mesa. Item exemplo como objeto. A casa que comprei é grande. Que substitui casa, e casa é o objeto da ação comprei. 2. Quem. Uso. Refere-se exclusivamente a pessoas e é geralmente precedido por preposição. Exemplo. O professor a quem perguntei explicou bem. Quem se refere a professor, e a preposição a é necessária para o verbo perguntar. Pode ser usado sem preposição em construções como, foi ele quem decidiu. 3. Onde. Uso. Refere-se a lugar e pode ser substituído por o em que. Exemplo. A cidade onde moro é tranquila. Onde substitui em que. Atenção, onde deve ser usado para expressar permanência ou localização fixa. Quando se refere a movimento, usa-se aonde. Exemplo, aonde você vai? 4. Cujo, cuja, cujos, cujas. Uso. Indica posse e concorda em gênero e número com o termo que o sucede. Exemplo, o rapaz cujo pai é médico está aqui. Cujo concorda com o pai. Importante, cujo nunca é acompanhado de artigo, não se diz cujo pai. 5. O qual, a qual, os quais, das quais. Uso. Substitui que ou quem para evitar ambiguidade ou em contextos formais. Concorda em gênero e número com o termo antecedente. Exemplo. A conferência a qual assisti foi excelente. A qual substitui que para evitar confusão. Geralmente aparece após preposições mais complexas como sobre, para, com. 6. Quanto, quanta, quantos, quantas. Uso. Relaciona-se com palavras como tudo, todo, tanta, tantos, ou pronomes indefinidos, e concorda com o antecedente. Exemplo. Ele deu tudo quanto tinha. Quanto refere-se a tudo. Casos especiais. 1. Uso de preposições com pronomes relativos. Se o verbo da oração subordinada exige uma preposição, esta deve aparecer antes do pronome relativo. Exemplo, a casa em que moro é confortável. O verbo morar exige a preposição em. 2. Ambiguidade. Para evitar ambiguidade, usa-se frequentemente o qual no lugar de que. Exemplo, o carro de João, o qual comprei, é novo. Evita-se confundir quem comprou o carro. Função dos pronomes relativos. Os pronomes relativos introduzem uma oração subordinada adjetiva, que pode ser explicativa, adiciona uma informação adicional e vem separada por vírgulas. Exemplo, o carro, que é vermelho, é meu. Restritiva, especifica ou restringe o sentido do antecedente. Exemplo, o carro que é vermelho é meu. Resumo das regras. Que, usado para pessoas e coisas, como sujeito ou objeto. Quem, usado apenas para pessoas, geralmente com preposição. Onde, usado para indicar lugar. Cujo, usado para indicar posse, sem artigo. O qual, usado para clareza, geralmente com preposições complexas. Essas regras tornam o uso dos pronomes relativos preciso e evitam confusões no discurso.